Oi gente, tudo bem? Eu sou a Deb. Se você nunca me viu na vida, eu faço vídeos de mistério, de investigação criminal, de serial killer, de assombração, maquiagem, vlogs e muito mais. Sem enrolação, vamos pro caso de hoje. Eu vou contar a história de Christopher Bernard Wilder, o homem que chegou a ser um dos mais procurados na lista do FBI. Christopher Wilder nasceu dia 13 de março de 1945 em Sydney, na Austrália. Ele era o filho mais velho de um oficial naval americano e uma australiana. Wilder chegou muito perto da morte assim que ele nasceu, a família dele até chamou um padre. Apesar da sua recuperação, ele era uma criança doente, ele ficava doente direto e aos 2 anos de idade ele quase se afogou e no ano seguinte ele sofreu várias convulsões, enfim, ele era uma pessoa problemática, doente. No início da sua adolescência, ele já começou a se mostrar bem pervertido, ser um jovem assim, que olhava na fresta das janelas para ficar observando as meninas na escola. E aos 17 anos ele participou de um estupro coletivo. Ele se declarou culpado. Mesmo assim, ele não foi preso, ele só recebeu 1 ano de probation. Não sei como fala isso em português, mas eu vou colocar aqui na tela. Também terapias com eletrochoque. E isso fez com que ele tivesse uma tara por eletrochoque. Eletrocutar as mulheres quando ele fazia sexo com elas. Daí vocês já conseguem ver o nível do cara, né? Aos 23 anos ele se casou e 8 dias depois a mulher dele deixou ele, largou ele, porque descobriu sobre as tendências sexuais dele, as coisas loucas que ele queria fazer com ela. Ele teve problemas com outras mulheres também, fazendo coisas esquisitas e elas iam à polícia. E para evitar mais problemas, ele imigrou para os Estados Unidos. Em 1969, ele foi então para a Flórida e ele montou um negócio na área de construção. Ele começou a ganhar dinheiro com isso, então ele resolveu ir atrás de um hobby que ele tinha, que era corrida de carros. Ele entrou para o mercado imobiliário, o que fez ele ganhar mais dinheiro ainda, e ele começou a desenvolver outro hobby, que era a fotografia. Em 71, ele foi entregue à polícia por tentar fazer fotos nuas de uma mulher, mas ele só recebeu uma multa por causa disso. Mas no mesmo ano, ele foi preso por tentar fazer sexo com uma adolescente. Então vocês já entenderam, né? O cara era bem pervertido, bem do criminoso mesmo. Ele sempre estava enrascado em problema, envolvido em tentativa de estupro, comportamento inadequado, mas até então ele não tinha sido preso. Eles aconselhavam que ele fizesse terapia e várias outras coisas, apesar de que ele estava mostrando progresso na terapia. Ele voltou a Sydney para visitar os pais e nesse período ele sequestrou uma jovem na praia, ele amarrou ela e a obrigou a tirar fotos nuas enquanto ele masturbava. Os pais pagaram a fiança dele, as audiências eram sempre adiadas e ele então escapou e foi pra Flórida de novo. Tive que parar o vídeo e gravar outro dia. Já é outro dia, a gente tô com outra roupa, nem lembro a roupa que eu tava no vídeo de antes, mas enfim, a gente edita e fica tudo certo. Depois que o Wilder cometeu esses crimes na Flórida, ia ter uma audiência em abril de 1984, mas isso nunca aconteceu e vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Com o passar do tempo, o Wilder ficou cada vez mais cruel com os seus crimes e vamos falar das vítimas agora. No dia 26 de fevereiro de 1984, Rosário Gonzalez, de 20 anos, foi vista pela última vez na corrida da Grand Prix. Ela trabalhava para uma empresa farmacêutica como modelo e ela entregava amostras de aspirina nesses eventos e ela estava nesse dia na corrida da Grand Prix. E lembra que eu falei que o Wilder era corredor? Então, ele estava correndo nesse evento. Testemunhas viram ela saindo do local com um homem branco com as mesmas descrições de Christopher Wilder. Que é isso, gente? Olha isso. Ter gato é isso. Você nunca sabe o que esperar. Nunca sabe o que vai acontecer. Vou continuar o vídeo como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Mas enfim. Ela morava com os pais e era pra ela ter chegado em casa por volta de 5 ou 6 horas da noite, mas ela nunca voltou. Ela também sempre avisava quando ela ia se atrasar, ela não disse nada e os pais ficaram preocupados. O carro dela foi encontrado no Dupont Plaza, que era um hotel em Miami, e ela nunca mais foi vista.
Logo depois, no dia 5 de março, a ex-namorada do Wilder, Elizabeth Canyon, desapareceu. Ela também era modelo e era finalista do Miss Flórida. A família de Canyon contratou um detetive particular que fez uma conexão entre os dois desaparecimentos. Quando Wilder foi questionado, ele disse que não via a sua ex-namorada há mais de um mês e o detetive descobriu que isso era mentira. Além das duas serem modelos, elas também tinham características físicas muito semelhantes. Assim que Wilder ficou sabendo que ele seria interrogado novamente, ele fugiu. Mal sabia a polícia que ele cometeria vários outros crimes em muitos outros estados. Dia 18 de março, ele conheceu Terry Ferguson, ele se apresentou como fotógrafo e ele sempre fazia isso. Ele ia em shoppings, em locais públicos, abordava mulheres e dizia que elas tinham muita chance a ter um contrato. Ele prometia mundos e fundos, prometia contratos com revistas famosíssimas. Algumas delas acreditavam e iam junto com ele, outras não, mas mesmo assim ele sequestrava e matava. Ele convenceu essa Terry Ferguson a ir até o carro dele e ele deu alguma desculpa que ele tinha deixado algum documento no estúdio, tipo o contrato e tal, alguma coisa assim. E ela acabou indo com ele, ela entrou no carro dele, mas é claro que nada disso aconteceu. Ele matou ela e jogou seu corpo num local chamado Canaveral Groves. No dia 20 de março, no dia seguinte, ele sequestrou uma outra jovem num shopping em Tallahassee. O nome dessa jovem não foi revelado pela polícia por questões de segurança. Ele dirigiu com ela até a Geórgia, uma cidade que chama Bainbridge, alugou um quarto de hotel, aqueles de beira de estrada, e lá ele a torturou, estuprou, ele usou cabos para dar choque nela e ele colou os olhos dela com Super Bonder. Isso mesmo, ele colou os olhos dela. Esse cara era um monstro, né? Depois de ter torturado ela, depois de ter estuprado várias vezes, ele estava distraído com outra coisa e ela conseguiu escapar. Ela se trancou no banheiro, começou a gritar, chamar a atenção das pessoas que estavam lá em volta, e o Wilder, com medo de outras pessoas chegarem, descobrirem, né, ele simplesmente fugiu. Essa jovem conseguiu sobreviver e é por isso que o nome dela não pode ser publicado. Mas infelizmente ela ficou cega dos dois olhos. A próxima vítima foi Terry Walden, de 24 anos. Ela foi abordada por Wilder na universidade enquanto ela estava indo de uma aula para outra e ele usou o mesmo papinho que ele tinha emprego como modelo e tal. Ela recusou a oferta, mas ela acabou comentando disso pro marido dela. No dia 23 de março ela desapareceu e o seu corpo foi encontrado 3 dias depois. Ela tinha sido esfaqueada e também estuprada. Vocês estão percebendo as datas? Que é assim, papum, é uma coisa atrás da outra. Já dia 25 de março, outra jovem desapareceu de um shopping em Oklahoma City. Era Suzanne Logan, de 21 anos. Seu corpo foi encontrado boiando numa represa no Kansas. Pelas condições que o corpo foi encontrado, a polícia acredita que, além de estuprada, ela foi torturada e esfaqueada. Sua próxima vítima foi Cheryl Bonaventura. Ela sumiu de um shopping em Grand Junction, no Colorado, onde eu moro. Uma testemunha viu ela almoçando com o Wilder naquele shopping e depois disso ela nunca mais foi vista viva. No dia 1º de abril, Michelle Kaufman foi a próxima a desaparecer. Ela estava participando de um desfile num shopping em Las Vegas. E o mais bizarro é que tem uma foto que eles tiraram do evento que dá pra ver o Wilder sentado lá observando ela. Ela desapareceu, também não foi mais vista. Depois desse desaparecimento, no dia 3 de abril, Wilder entrou para a lista dos 10 homens mais procurados pelo FBI. Donette Wilt foi a próxima a ser sequestrada pelo Wilder. Isso foi no dia 10 de abril e ele também a sequestrou de um shopping em Maryville, em Indiana. Então o cara tava em tudo quanto é lugar. Ele tava indo de estado em estado matando as mulheres. Ele fez a mesma coisa com ela e no dia 12 de abril ele resolveu matá-la. Eles já estavam em Rochester, New York. Quando ela viu que ele ia esfaqueá-la, ela pediu por favor para que ele desse um tiro nela, para que ele matasse ela a tiros, mas mesmo assim ele esfaqueou. Por sorte, porque ela sobreviveu. Ele largou ela lá para morrer, mas ela conseguiu se arrastar até uma estrada que tinha lá. Um motorista encontrou ela e levou ela para o hospital e ela sobreviveu. Perto de Torrance, na Califórnia, Wilder fotografou a jovem de 16 anos, Tina Marie Risico. Ele então a sequestrou e a levou para El Centro, onde ele a estuprou. Ele manteve ela viva, ele acreditou que ela poderia ajudá-lo a convencer outras jovens
e a sequestrar outras jovens junto com ele. E é claro que ela não tinha muita opção porque ela estava sendo ameaçada de morte. Em uma cidade chamada Victor, os dois se aproximaram de Beth Dodge, de 33 anos. O Wilder colocou ela dentro do carro dele e falou pra Risico, que era a menina que estava ajudando ele, né, pra seguir os dois no carro da mulher que eles tinham acabado de sequestrar. Eles não dirigiram muito e o Wilder já decidiu atirar na mulher e largar o corpo dela lá num matagal qualquer. Ele e a Risico, então, foram dirigir o carro dessa Beth Dodge, dessa que ele tinha acabado de matar, e dirigiu até Boston com a Risico. Aí ele fez uma coisa inesperada, ele foi pro aeroporto e comprou uma passagem pra Risico pra Los Angeles e deixou ela ir, deixou ela embora. Então as pessoas não sabem até hoje qual foi o motivo que fez com que ele deixasse ela viva. Ela contou pra polícia o carro que ele estava dirigindo, contou tudo o que aconteceu, então a polícia já sabia mais ou menos qual seria o percurso dele. Nesse ponto, já os Estados Unidos inteiro estava procurando por esse cara, o rosto dele estava estampado em tudo quanto é jornal do país. No dia 13 de abril, ele já estava em Colebrook, em New Hampshire, e ele tentou sequestrar uma mulher depois de oferecer carona pra ela. Ela conseguiu escapar, logo depois ele foi pro posto de gasolina e ele foi notado por uns policiais que estavam lá. Como eu disse, o rosto dele já estava conhecido e tinha o fato também de que a polícia já sabia o carro que ele estava dirigindo. Assim que os policiais se aproximaram de Wilder, ele percebeu o que estava acontecendo, ele já puxou a sua arma e aí um dos policiais pulou nas costas do Wilder. 2 tiros foram disparados da arma de Wilder. O primeiro atingiu o fígado do policial e o segundo atingiu o Wilder no coração, o que o matou instantaneamente, né? O policial conseguiu se recuperar e a morte de Wilder foi considerada suicídio. Lembra que eu falei que ia ter uma audiência, que não deu pra ele ir? Foi por causa disso, que ele morreu antes. Então, basicamente, ele cometeu essa série de assassinatos durante esse período de fevereiro, março até abril, quando ele morreu, dia 13 de abril. Esses assassinatos que eu comentei aqui foram os confirmados. Tem vários outros que os policiais suspeitam que foi ele que cometeu. Ainda tem várias mulheres desaparecidas, assim como a Rosário Gonzalez e a Elizabeth Canyon. O corpo delas nunca foi encontrado. Inclusive, os assassinatos de Wanda Beach, que é na Austrália, também foram ligados a Christopher Wilder. Ele foi cremado e ele deixou um patrimônio de 2 milhões de dólares. A FBI se recusa a fazer buscas na mansão de Wilder. Eles foram muito criticados por causa disso, mas vai saber, eles têm lá os motivos deles, né? Mas é isso o caso de hoje. Esse cara era um monstro, ainda bem que ele foi pego. Não dá pra entender realmente quando eu tô estudando esses casos o que leva uma pessoa a fazer isso com um outro ser humano. É difícil às vezes. Que isso sirva de lição para principalmente as mulheres. Gente, não acreditem em qualquer pessoa, sabe? Principalmente as jovens, né? As meninas novinhas aí que têm sonho de ser modelo. Gente, não acredita em qualquer pessoa que vai falando as coisas pra você. Não é porque tá num lugar público que você tá segura. Ai, é complicado, gente. Hoje em dia, todo cuidado é pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui os comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram e no Snapchat. Um beijo pra vocês e até a próxima.